Bom, gente, a gente vive numa sociedade em que ser sexy parece ter a ver com juventude. A gente já pincelou um pouco esse assunto com a Ingrid Guimarães aqui, quando a gente contou que existe uma pesquisa que foi feita pelo Prazeres Universo e pela Tech for Sex, que entrevistou 1.000 mulheres de todo o país, e essa pesquisa revelou que a probabilidade de ter uma vida sexual ativa é maior antes dos 45. Ou seja, quando a gente passa dos 45, a probabilidade de não ter mais uma vida sexual ativa aumenta. É muito curioso isso, né, gente? Porque, afinal de contas, depois que a gente já tem uma certa bagagem, a gente se livra de uma série de encanações, especialmente a respeito do nosso corpo. A gente conhece o nosso corpo muito melhor e, ainda assim, é um risco não ter uma vida sexual ativa depois dos 45. O que será que está acontecendo? A gente vai falar sobre isso agora no nosso próximo painel com a jornalista Alicia Klein, que vai entrevistar, nesse papo sobre libido, sobre relacionamentos e autoestima, a sexóloga e psicóloga Ana Canosa, a arquiteta, urbanista e escritora Joyce Bert e o ator Malvino Salvador. Então, quero dar as boas-vindas para vocês. Obrigado. Obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada, Mari. Esse é o painel que a gente tem que subir o ar-condicionado, gente, porque assim, né? O sexy aqui tá pegando. E a gente sabe que a sensualidade, ela não tem data para acabar, ela não tem prazo de validade. Mas, à medida que a gente envelhece, isso vai sendo ressignificado. Mas que significados são esses? O que muda? Né? Afinal de contas, o que é ser sexy? Essa é a pergunta tão simples quanto profunda que a gente está aqui hoje para responder. E eu vou começar pela Joyce. Joyce, você é uma pensadora multidisciplinar, profundamente sexy, que atua em diversas áreas. E você estuda muito sobre ocupação de espaços. Você fala da ocupação dos espaços com recorte de gênero, com recorte de raça. Você fala muito sobre os nossos pensamentos, as nossas crenças. Como que isso afeta o que a gente considera ser sexy? Como isso influencia no que a gente percebe, na nossa autoestima, no nosso desejo? Bom, boa tarde, todo mundo. Obrigada pelo convite para estar aqui. Todas essas questões que você está colocando aqui, elas vão fazer com que a gente tenha um padrão de ideia do que é ser sexy. Né? Então, ser sexy tem aquele estereótipo quando a gente vê nos filmes, nas novelas, né? É aquela coisa meio felina, meio... Né? E não necessariamente. Ser sexy, entre todas as definições que a gente pode dar, eu acho que a mais importante é ser sexy é estar bem dentro da própria pele. E aí você faz com que todo mundo que está ao seu redor interagindo com você se sinta agradável de estar do seu lado. Né? A gente também tem uma visão reducionista da sexualidade. Né? Então, ser sexy está necessariamente colado com o convite para o encontro genital entre duas partes. E não necessariamente. Né? Então, acho que todos os estereótipos que circulam pela sociedade, eles vão afetar a nossa autoestima, vão afetar a nossa percepção do próprio corpo e vão limitando ali a maneira como a gente pode experimentar um ser sexy a partir daquilo que a gente é, a partir daquilo que nos constitui como humano, que é único. Né? Eu acho que cada um tem uma maneira única de ser sexy. Tem pessoas que são sexy porque falam de uma maneira, outra porque se comporta de outra maneira, ou o jeito de andar, o jeito de ser alegre dentro de um ambiente ou mais retraído. Tudo isso pode ser sexy. Né? Agora, se a gente estiver conectado com esses, né, sem números estereótipos que circulam pela sociedade, isso faz com que a gente nem consiga entender por que uma atitude muito banal pode despertar o desejo do outro, não só o desejo do encontro corporal, mas também o desejo de estar junto, de estar perto, de descobrir mais, de se aprofundar mais naquilo que a gente é. Obrigada. Você levantou um ponto que eu certamente vou perguntar para a Ana. Né? Você levantou essa bola, eu vou cortar. Vou finalizar, como o Palmeiras finalizou ontem contra o São Paulo, olhando aqui para o meu chefe, que não vai gostar nada. Mas o ser sexy e o sexo são duas coisas que estão relacionadas? São duas coisas que mudam com a idade e mudaram para você? Boa tarde a todas as pessoas. Eu acho que eu estou com a Joyce. A gente vai construindo socialmente, mas eu entendo que isso atravessa, sim,
porque é através do ímpeto biológico que a gente vai construindo padrões e desenvolvendo a própria expressão do exercício da sexualidade. Então, quando a gente pensa assim, o que é sensualidade? Eu fico pensando que a sensualidade é uma expressão quase da dança do acasalamento, que vai se iniciar, de alguma maneira, com o ímpeto biológico. Quer dizer, o ímpeto biológico faz com que a gente, como pessoa, como espécie, comece a ter atração sexual e aí sim você vai desenvolvendo a maneira como você vai se atrair, etc. Mas, claro, como nós expandimos isso por uma convivência, né, e para subjetividades dos relacionamentos, da maneira como a gente está no mundo, a nossa sensualidade ela pode também estar a serviço de muitas coisas que não são só as relacionadas ao ímpeto biológico, porque nós, como espécie, desenvolvemos muitas outras características, né? Então, eu entendo, como a Joyce também, que, por exemplo, a questão da sedução. Esse é um bom exemplo. Quando eu estou aqui falando com vocês, olhando, fazendo uma piada, eu estou seduzindo todo mundo. A sedução ela é também uma maneira que está a serviço do ímpeto biológico, mas que a gente usa para muitas coisas. E isso vai fazendo com que a gente vá tendo referências da nossa expressão, de quem eu sou, de como eu me sinto. E aí pode ser pelo olhar, pode ser pela música, etc. Em relação a mim, você me perguntou em relação a mim. Eu tenho 55 anos, passando recentemente pela menopausa, odeio a menopausa, acho uma falha do projeto, fico puta com esse negócio. Tenho certeza que foi o homem que fez o projeto. Ô, puta! Odeio isso, e não tem a ver com o exercício da minha sexualidade só, mas tem a ver com o meu ser desejante no mundo, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa e fiquei uma pessoa, assim, uma lagarta, andando assim, de tão cansada por causa dos hormônios, pela falta dos hormônios, né? Então, isso afetou o meu ser desejante no mundo, que não tem só relação com a sexualidade, mas tem a relação de eu me olhar construindo, querendo, sendo criativa, etc. Em relação à questão corporal dessa sensualidade padrão, eu vou dizer a vocês que sim. Tem hora que eu me olho no espelho e falo, nossa, meu, o que é isso? Puta que pariu, sabe assim? Né? Uma coisa assim de um estranhamento, né? Um estranhamento visual do meu corpo. Mas eu também estou numa relação de 20 anos de casamento, com um parceiro que é sexualmente muito atraente para mim e a gente tem uma linguagem erótica muito interessante. Então, a gente sempre foi muito livre, nós dois, na relação. A gente tira sarro, a gente ri, a gente transa, a gente... Então, tem sido interessante. Para te acompanhar, ele precisa estudar muito, né? Fazer uma pós-graduação. Então eu não me sinto sensual no padrão estético, sabe essa coisa de botar? Não é por aí. Eu acho que a liberdade, a autonomia, principalmente eu ser uma mulher muito desejante no mundo, isso me faz me sentir sensual. O que você achou, gato? Eu achei maravilhoso. Gente, Pô, ele é casado, meu marido sabe que eu faço altamente brincadeira. sensual. Desculpa, tá? Desculpa, o ímpeto foi maior. Imagina, gente, eu tô imagina. fazendo reposição hormonal. Aí, assim, isso, bota a culpa nos hormônios, sempre funciona. Malvina, a gente vive hoje numa sociedade muito polarizada, em que sobraram poucas unanimidades. Se sobrou uma unanimidade, é de que você é um cara muito sexy. Isso é impossível. Não já dizia Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra. Isso mas não essa existe. não é. Deixa eu contar aqui o pessoal aqui, ó, todo mundo concordando comigo. O que é ser sexy para você? O que você acha sexy? Eu concordo completamente com tudo que elas falaram. Boa tarde a todos também. Concordo plenamente com isso. Eu considero que a sensualidade, o ser sexy, tem muito mais a ver com o teu estado de espírito do que qualquer outra coisa estereotipada, sabe? Eu acho que se as pessoas elas tiverem autoconfiança em primeiro lugar, eu acho que a autoconfiança, a autoestima, ela vai deixar qualquer um sexy na medida dela. Ela vai poder, ela gostando de si mesmo, e aí não importa como ela é, de que jeito ela é, existe gosto para tudo, né? Então você precisa, em primeiro lugar, se sentir bem, na minha opinião. Você se sentindo bem, você vai resplandecer uma luz positiva que as outras pessoas vão perceber ela.
né? E aí, como eles falaram, existe a sensualidade, a sedução de inúmeras maneiras. Você, às vezes, como ela falou, fazendo uma piada, sendo uma pessoa sutil, às vezes uma pessoa tímida é mais sexy do que uma extrovertida, né? Então, eu acredito muito nisso, que ser sexy tem a ver com o seu estado de espírito em primeiro lugar. Você falou uma palavra que eu acho muito importante nesse contexto, que é a autoestima. E aí eu acho que talvez a gente tenha, né, caminhos que são paralelos e, ao mesmo tempo, paradoxais com o envelhecimento. Que a gente vai ficando um pouco mais seguro, a gente vai ficando, às vezes, mais autoconfiante, né? A gente se conhece melhor, a gente sabe melhor impor os nossos limites, mas, ao mesmo tempo, a gente é bombardeada com informações de uma sociedade, de um sistema que não necessariamente enaltece o envelhecimento. Então, assim, você está ficando mais confiante, mas você está ficando mais velha, né? Você não está necessariamente atendendo aquele padrão e, às vezes, por mais que você corra atrás, né, com tudo, a juventude, o colágeno, não volta mais. Então, como é que a gente trabalha essa autoestima, né, para ficar fortalecida na bagagem, para justamente resplandecer essa luz que o Malvino falou, Joyce? Olha, eu tenho discutido autoestima do seguinte ponto de vista. A gente fala em autoestima muito colado com a vaidade, com essa coisa de você se olhar no espelho e achar que está lindo, maravilhoso, tudo em cima. E não realmente. Acho que a autoestima ela é a relação, a qualidade da relação que você tem com você mesmo. E isso inclui uma generosidade com as suas falhas, com aquelas coisas que, conforme a idade vão passando, as imposições estéticas vão vindo, né, involuntariamente, querendo ou não, a gente vai tendo uma ruguinha aqui, vai ter uma flacidez ali. Mas a sua relação com você vai muito além disso, né? Aquela coisa de você falar, olha, eu já não tenho mais aquele corpinho de quando eu tinha 20 anos, mas eu sou uma mulher mais sábia, mais tranquila, mais agradável, eu não tenho certos problemas que eu tinha lá atrás, né? Porque todas as idades têm as suas limitações e as suas qualidades também, né? Então, acho que a autoestima, nesse sentido, ela vai te fortalecer para que você não caia nas armadilhas dos estereótipos etaristas. A gente realmente tem uma sociedade que tem o olhar condicionado para a beleza apenas mediante a juventude, né? A gente acha que tudo que é velho ou que tudo que passou o tempo não pode mais ser bonito. Então, você olha a capa de uma revista, tem lá uma mulher com mais de 70 anos, por exemplo, por que ela não pode ser sensual e estar ali naquela capa, exibindo a beleza dela? A gente não tem esse olhar condicionado para isso. A gente tem que entender que beleza, sexualidade, todos esses conceitos são atravessados pela maneira como a sociedade está colocada. E a gente tem que estar desafiando essas crenças limitantes, né, o tempo inteiro para a gente conseguir ultrapassar, né, as imposições, as cobranças, né? Eu vejo muitas mulheres hoje em dia reclamando, porque eu não posso me vestir assim porque vão me criticar. Se você tem uma relação boa com você mesmo, as críticas externas não vão te afetar muito. Você pode balançar, mas chega um ponto que você vai falar assim, não, tá, mas eu estou me sentindo bem assim, é assim que eu vou, não agradou o seu olhar, mas agrada o meu e eu estou sexy desse jeito. Então, acho que esse é um caminho, né? O fortalecimento da autoestima por esse viés da relação que você tem com você mesmo, que te fortalece e que desenvolve um olhar mais generoso para si próprio. Tipo, sim, o tempo está passando e algumas coisas não estão mais tão legais, mas ainda assim eu sou uma pessoa inteira, completa e cheia de predicados ainda para, enfim, para o mundo desfrutar. Eu posso contribuir? Assim, eu fico pensando que a gente faz uma escolha, sabe? Você faz uma escolha, você fala, bom, ou eu aceito o envelhecimento, me adapto e vou ser feliz com o meu corpo, vou fazer tudo aquilo que for necessário para continuar tendo prazer naquilo que eu gosto, ou eu vou ficar correndo atrás de uma idade que não vem mais. Eu acho que há um certo luto. Estou sendo, como terapeuta, que atendo muitas pessoas, como mulher, eu acho que a gente faz um certo luto, porque a resposta sexual ela muda no envelhecimento. Para quem gosta de sexo, você demorar para ter orgasmo é um inferno. Dá saudade do tempo em que você tinha um orgasmo mais rápido e se excitava mais rápido. Para os homens, a mesma coisa. O cara olhava, né, para uma pessoa que ele está interessado e tem atração sexual, ele tinha uma ereção sem precisar pensar. Agora, às vezes, ele precisa de mais interação. Então, tem um certo luto para quem gosta da atividade sexual. A diferença é que a gente coloca o sexo em outro lugar. Então, não é mais o sexo do desempenho, não é o sexo da narrativa. Eu chegar para todo mundo e falar, nossa, eu dei para 5 caras, não sei o quê.
Já foi isso, gente. Agora é outra coisa. Eu gosto disso. Como é que eu faço para estar bem? Como é que eu faço com a minha parceria, que também, se tiver mais velha, vai mudar? A relação sexual tem que mudar. Não dá para tomar por base aquilo que a gente tinha. E isso é um certo luto também. E tudo bem, a gente faz esse luto, é outra fase. Acho bonito a gente encarar também o luto, porque não é fácil. Não é fácil, é péssimo, é difícil. Você está ali numa resposta, você está acostumada com o corpo, e de repente fica, excitação, cara, pô, que merda é isso. Eu curto. Então, acho que a gente também tem que fazer parte do luto, fazer as pazes, e aí você depois vai em busca disso, de se sentir bem, de fazer o sexo, de buscar, né, sei lá, maneiras de você poder repor hormonalmente, usar medicamento para ereção, sei lá, cara, mas para ser feliz. Ali é um momento de prazer e alegria, não é mais um momento do desempenho. Malvino, você como representante da espécie masculina aqui no nosso painel e primeiro do nosso evento hoje, como é que esse tabu do envelhecimento e da relação com a sexualidade que a Ana colocou aqui, como é que isso existiu para você na sua criação, no seu desenvolvimento como homem e como homem que ocupa esse lugar de homem bonito, de homem sexy? Então, é engraçado. Isso não passa muito na minha cabeça, pela minha cabeça. Eu juro por Deus, sério mesmo. Eu sempre vivi tudo que eu quis viver em todas as fases da minha vida. Eu acho que tem muito a ver, a coisa da sexualidade também tem muito a ver com o que você está disposto, o que você já fez, o que, sabe? Eu tive tanto os meus excessos quanto os meus acertos. Eu acho que a minha vida, eu queria que se eu tivesse repetir tudo, eu repetiria igualzinho o que eu fiz. Eu não tenho recalque algum. Então, isso faz com que eu me sinta presente no momento atual. Não importa se eu tenho mais ruga, mas, lógico, eu gosto de me cuidar, eu gosto de estar bem. Eu faço esse esforço, mas sempre fiz, desde quando eu era jovem também. Então, eu não mudei essa característica, mas eu tenho que aceitar também, né? E eu acho que essa aceitação, quando você consegue viver todas as fases da sua vida da maneira como você queria viver, como eu fiz, né? Eu estou te dando o meu exemplo, como eu penso também. Não sei se eu estou com a razão, que eu não sou nem um estudioso do assunto, mas eu me sinto bem, eu me sinto realizado. Hoje, talvez eu me sinta até mais sexy do que eu era, do que eu me sentia antes. Antes, às vezes, eu tive fase da minha vida que eu não me sentia sexy de maneira alguma. E hoje em dia, eu nem me sinto sexy. Eu me sinto bem comigo mesmo. Isso é uma coisa que vem de fora, não vem de mim. Sabe? É uma percepção que as pessoas falam para mim. Olha, Malvino, aí vem, fala, você é isso, você é aquilo e tal. Mas eu, na verdade, eu não estou pensando nisso, né? E aí eu acho que isso faz com que eu, hoje, na minha vida, eu tenha uma vida muito equilibrada em todos os sentidos, assim, sabe? Eu dou valor à minha família, eu dou valor ao meu trabalho, eu consigo organizar o meu tempo para as coisas que são úteis na minha vida, em vez de ficar dispersando ele em bobagens, sabe? E eu acho que esse amadurecimento que me acompanhou, ele me trouxe também essa consciência, ou talvez essa consciência ela veio naturalmente, por conta desse histórico, de eu estar bem comigo mesmo, né? E eu acredito que, assim, o que eu quero ter quando eu tiver 100 anos de idade, eu quero passar dos 100, e eu vou passar dos 100, é que eu esteja andando bem, com passos largos, com saúde, podendo carregar os meus bisnetos, sei lá, sabe, alguma coisa assim desse tipo, né? E que eu possa estar com boa saúde. E isso, para mim, é que é fundamental. Porque hoje existem muitas coisas na minha vida que têm muito mais importância do que ser sexy ou não, entendeu? Que é a minha família. Isso, na verdade, é o que me move. Né? O que me faz estar vivo hoje, estar muito bem comigo mesmo, é a minha família, sabe? É isso. Isso é sexy, inclusive. Isso acho que Você falou dos seus 20 anos, né? Você falou de se imaginar lá na frente com 100 anos, mas eu queria voltar. Eu sempre gosto de fazer esse exercício, né? Se você pudesse voltar para você de 20... Eu não sei o que vocês estavam fazendo com 20 anos, né? Eu estava errando, né? Em geral. Esse é o que a gente está fazendo com 20 anos. Como a maioria das pessoas. Né? Faz parte do aprendizado. O exercício da juventude é errar. O exercício da juventude é esse, né? Você não tem onde cair morto, você não tem nada, né? Escolhe as pessoas erradas, um monte de relacionamento errado, acontece, né? Mas o que você, olhando hoje, com né, essa coisa da sabedoria que só vem lá atrás, o que você gostaria de ter sabido, que você sabe hoje,
para trabalhar essa autoestima, para trabalhar esse sentimento que eu acho que o Malvino traduziu muito bem, né? Que é seu, né? Você estar se sentindo bem com você mesma e que acaba se tornando uma coisa sexy para o olhar externo também. Olha, eu acho que eu gostaria de ter aprendido mais cedo, né? Quando eu era mais jovem, eu teria aproveitado muito mais algumas situações se eu tivesse aprendido que errar é normal. Né? Porque a gente erra muito quando é jovem, mas a gente também sabe que a gente põe um peso nesses erros, muitas vezes, que vai desestimulando para novas tentativas. Né? Existem jovens que vão passar por esses pesos, por esses erros, e vão tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Agora, outros não, especialmente nós, mulheres. Nós costumamos pagar muito caro pelos erros da juventude. Então, eu gostaria de saber, lá com 20 anos, que, olha, está tudo certo, continua caminhando, que você vai reorganizando a vida em torno daquele erro, e um dia ele nem vai ser mais erro exatamente, vai ser, de fato, um aprendizado. Eu acho que isso fez falta assim, no passado. Ana, você é sexóloga desde os 27. Desde os 27. Desde os 27. Faz muito tempo. Faz bastante. Então, com 27 você já sabia muita coisa. Mas, assim, com 20 anos, em relação a vida sexual e esse desempenho da nossa sexualidade, o que você gostaria de ter sabido antes de você se tornar uma profissional? Ou o que mudou no momento em que você se tornou profissional do assunto? Puxa vida. Eu acho que eu teria tido um pouco mais de paciência. Talvez fica calma que vai dar tudo certo. Porque eu também sempre fui muito transgressora. Essa que é a questão, né? Eu comecei a atividade sexual... Estou chocada. Nunca teria imaginado. E eu sempre fui muito... Assim, minha atividade sexual comecei com 16 anos, numa época que ninguém ou as minhas amigas não transavam, tal. Então, sei lá, eu sempre gostei muito de sexo, tive várias parcerias. Então, sei lá, eu curti aquilo ali, sabe? Eu acho que deu tudo certo. Eu não sei. Talvez tivesse transado mais. Talvez. Eu me casei jovem. Casei com meu primeiro marido com 24 anos. E monogâmica naquele momento. Então, talvez eu tivesse falado, deixa para casar um pouco depois. Falando em casamento, você está casado há quanto tempo, Malvino? Vai fazer 10 anos agora no Halloween. 10 anos agora no Foi na Halloween. data do Halloween que eu conheci minha mulher. Em uma festa de Halloween, não? Foi. Vocês estavam fantasiados do quê? Cara, eu sabia que eu não fui fantasiado, eu fui acompanhando um amigo meu que ia tocar lá, e ela descobriu que eu estava lá, a gente já estava meio que sabendo um que estava meio que interessado no outro, ela correu para lá e foi de em cima da hora, também não foi fantasiada. Ainda bem, né? Não precisou nem tirar a fantasia, né? Eu, hoje em dia, quando me convidam para a festa de Halloween, eu falo que eu vou de feminista cansada, né? Que eu tenho preguiça de colocar fantasia. Mas no relacionamento de vocês, né? Você tem 4 filhos, né? Vocês nesse relacionamento. Aliás, eu estava lendo no caminho para cá que você tem vontade de ter mais filhos. Não, pelo amor de Deus, não, chega. Não, era não, mentira, não. Era fofoca. Mentira, fake news. Eu já ia falar, Tá meu louco? Deus, eu tenho um, a gente. Kira, assim, que já... uns meses atrás veio com essa ideia aí, olha, quem sabe, né? O nosso pequenininho está com 2 anos e 8 meses, Não, mais ou a gente menos. está começando a dormir agora. Aí ela falou assim, já está isso. me dando saudade de dar de mamar, quem sabe? Eu falei assim, olha só, parar, senão a gente não vai poder ter carro, vai ter que ter uma van, né? Viagem internacional acabou, porque ainda mais com $1 a 5 não tem como, entendeu? Mas dentro do relacionamento de vocês, com esse monte de filho, né, com essa rotina que a gente sabe que é com as crianças, como é que vocês mantêm, né, esse desejo? Porque eu acho que é muito importante isso que a Ana colocou, né, que a sensualidade passa por a gente ser desejante também e para manter esse desejo no meio do caos e da rotina de um casamento e dos filhos. Você sabe que eu acho que o que mais importa no casamento, para manter ele vivo, com essa chama acesa, sexual, é a admiração que você sente pelo teu parceiro. Isso em primeiro lugar. Assim, quando você admira muito seu parceiro, sua parceira, cara, isso vem naturalmente, que a sedução ela aparece num olhar um dia que você está ali, né? Às vezes você não está nem pensando em fazer, mas já tem um olhar diferente, você vem por quê? Porque você está inteiro com aquela pessoa, né? Todo casal briga, todo casal tem suas desavenças, mas quando um casal respeita o outro, né, com as suas diferenças, inclusive compreendendo e conversando e resolvendo as situações, quando há um equilíbrio emocional nessa relação, não há imposição entre um e outro, então não tem jogo de poder, é um jogo de amizade, de companheirismo e de dar suporte mútuo, né? Eu acho que isso aí acontece naturalmente por ambos, né? Então eu sinto que às vezes eu estou numa coisa atribulada, ela que vem,
Às vezes é o contrário, ela está lá e eu vou atrás dela, né? E não tem esse problema. Às vezes a pessoa não quer, tudo bem, está tudo certo. Entendeu? Você está no seu momento, não tem essa pressão. Eu acho que o principal é o respeito. O respeito e a admiração. Eu acho que tem uma coisa só para contribuir que eu gosto de chamar de memória erótica. A memória erótica é aquele registro que você faz da sensualidade da outra pessoa. Porque o que é importante, eu acho que isso também é sexy, é você ter autonomia, é assumir o próprio desejo, é assumir aquilo que você gosta, é se colocar ali na relação. Então, você pode estar 20 anos casado, 10 anos casado, mas na hora do encontro sexual, você olha para a sua parceria com a memória erótica que você construiu lá atrás. Safado. Isso aqui. Então, assim, aquela pessoa que você está reclamando do boleto, você brigou, você falou não sei o quê, que não sei o quê, você reclamou, mas na hora do sexo, você... sabe, tem Acessa aquela pasta. Acessa aquela pasta. Memória erótica. Safada. Que é bom, porque mantém a gente desejante. Joyce, me conta um momento seu, agora não vamos falar de conceitos, vamos falar da vida, das nossas experiências, em que você se sentiu muito sexy. Olha, eu não costumo pensar muito se eu estou sexy ou não, né? Mas, sei lá, eu acho que os momentos que eu estou feliz, talvez isso seja, estou feliz, me arrumei, estou com uma roupa que eu gostei, estou com pessoas bacanas, batendo papo, né? Aí eu acho que eu fico mais desejante, né? E aí eu acho que eu me sinto mais sexy. Quando eu faço coisas também quando eu realizo coisas, sabe? Por menor que seja, os desafios que a gente vai vencendo, eu acho que é isso. Quando eu consigo realizar coisas que nossa, olha o que eu fiz, aí eu me sinto poderosa e aí eu me sinto sexy. Que delícia, Ana. Você... Eu acho que em algumas práticas sexuais, em alguns momentos em que eu quis brincar sobre ser muito sexy, muito sedutora, eu acho que aí eu me sentia também. Sei lá, para mim, essa coisa do ser sexy é muito no momento que eu estou olhando para mim. Porque, normalmente, eu sou que nem a Joyce, eu não fico, eu sou sexy, vou andar... Eu não tenho tempo para isso, estou preocupada com outras coisas. Eu não juro, assim, tipo... Eu sou aquela pessoa que eu não olho, se estão me paquerando, eu não percebo. Porque Mas o dia que eu quero brincar comigo, aí, meu bem, vocês não sabem. Aí eu me sinto sexy, porque aí é aquela brincadeira que eu ponho pra mim, sabe? Assim, eu vou expressar de um jeito que eu tô afim, seja com meu parceiro, seja aqui, seja em outro lugar. Aí eu me sinto sexy. Mas acho que é um desejo por você mesmo, né? Eu acho que sim. Eu acho que é um reconhecimento de uma expressão que eu gosto de fazer de vez em quando. Que eu gosto de me sentir de vez em quando. E, Malvino, eu vou fazer essa eu pergunta concordo. Olha, sou totalmente igual a você. Eu me sinto muito poderoso quando eu consigo realizar coisas. Eu sou movido por desafios, né? Então, a minha vida inteira eu sou empreendedor, além de ator, né? Então, assim, eu vibro com as coisas dando certo. E quando elas dão certo, caraca, eu fico muito feliz. Mas não é questão de... É felicidade. Essa felicidade, ela é uma forma, né, de ser sexy, né? Porque você fica vivo, você fica vibrante, né? Então, acho que eu gosto sempre de colocar desafios na minha frente. Isso me move muito também, me faz estar o tempo inteiro em ação, né? Eu sou meio que movido à ação, à iniciativa. E quando eu tenho essas conquistas, seja em qualquer âmbito profissional, pessoal, né, eu me sinto muito bem. Né? Eu dou exemplo quando eu fiz a minha primeira novela na Globo, né, que eu passei, cara, eu mudei para o Rio de Janeiro. Era uma sensação de conquista tão grande para um menino que veio de Manaus, que não sabia nada de interpretação, e, de repente, 3 anos depois, estava na maior emissora do Brasil, fazendo um dos protagonistas de uma novela. Aquilo, para mim, eu lembro que eu passava de carro, andava de carro ali na praia, indo para o Projac para gravar toda manhã, com aquela sensação de vitória, sabe? E eu estava me sentindo muito sexy ali. Esse apelo, né, da parte física sua, você começou como modelo, né, e depois passou para a carreira de ator. Isso te incomodou em algum momento de trabalhar com a questão da beleza e com a questão da sensualidade? Não. A única preocupação que eu tinha era de ficar estereotipado, fazendo sempre o mesmo personagem, né? Por isso eu decidi produzir 2 peças de teatro para tentar ter um certo controle da minha carreira. Fiz 2 peças magníficas, né, que tiveram ali
fazendo um grande sucesso de crítica, de público, para fazer isso, né? Com que eu tivesse um direcionamento, não ficar sempre à mercê só dos outros escolhendo o que o Malvino iria fazer. Principalmente que eu estava contratado de uma emissora, eles te chamam, né, você faz, né? E eu tinha essa preocupação, mas eu tive sorte, talvez. Eu trabalhei com inúmeros autores, inúmeros diretores, fiz cinema, fiz teatro, e isso não aconteceu. Que bom, que bom. Joyce, a gente falou também um pouco sobre estereótipos, né? Sobre padrões, sobre quebrar esses padrões, esses pensamentos, essas crenças. Você fala bastante sobre isso. Como é que a gente pode fazer no dia a dia para ir trabalhando esses pensamentos, essas crenças? Porque eu acho que muito do que causa essa insegurança, que talvez deixe a gente menos sexy, menos confiante, é o estereótipo, é buscar uma coisa que está fora da gente. Então, né, dicas da especialista, conta pra gente. Na verdade, esses estereótipos, eles circulam pela sociedade, eles estão naturalizados e a gente está lidando com eles sem nem perceber, na verdade, né? Eu acho que faz muito bem a gente questionar os incômodos, sabe? Assim, se você se olhar no espelho ou na hora do sexo, tá lá com sua parceria, tendo um momento gostoso, agradável, e de repente você dá uma travada porque você lembra que tem uma estria, tem uma celulite, que tenha, sabe, assim, se questionar por que isso é tão importante para você, né? Porque provavelmente isso está conectado com coisas que você vem trazendo desde a infância, né? Acho que a sociedade inteira, em todos os assuntos, tem que se questionar, né? O que está acontecendo hoje está acontecendo porque a gente decidiu assim, ou está acontecendo porque a gente está tocando barco sem muita preocupação. Eu acho que todo mundo sai perdendo numa sociedade onde as crenças limitantes estão correndo soltas por aí, né? Eu costumo dizer que essa coisa da diversidade, o boom da diversidade que veio nos últimos tempos, ele é altamente libertário, porque ele vai colocar, né, tipo, por que eu não posso gostar de uma pessoa que é mais gordinha, uma pessoa que é mais escura, mais clara, ou enfim. Você vai começando a questionar, né, os seus gostos, o que você foi condicionado, o que você foi ensinado e que não se deu conta disso. Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente conseguir despertar para uma sexualidade mais saudável, né? Eu acho que se questionar. Eu estou o tempo inteiro me questionando da onde surgem minhas vontades, da onde surgem as minhas certezas, porque a partir daí eu vou quebrando certas regras e padrões que não fui eu que criei, então por que ele tem que cercear a minha vida e principalmente a minha sexualidade? Eu acho que esse é um caminho que dá certo. Maravilhosa. Eu estou vendo aqui que acabou o nosso tempo. Infelizmente, eu tinha milhões de coisas para perguntar. Vou perguntar para vocês, vou mandar direct. Opa. Mas quero agradecer a participação, né, vocês compartilharem tanto com a gente, todo mundo que está aqui, e passar a bola de volta para Mari Ferrão. Gente, o que é ser sexy? Ali, ó. Tá ali, tá aqui, né? Tantos exemplos com a gente aqui hoje. Muito obrigada. E vocês são muito sexy. Obrigado. Olha, eu estou me sentindo muito Você sexy hoje também. por estar aqui. Obrigado, tá? Obrigado. Qual?